Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Dom Talks. E desta vez... Peraí. Não posso continuar sem antes me apresentar, né? Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Klein, sou da T2 Software. E a gente faz esse podcast aqui voltado à digitalização e tecnologia, né? Neste podcast de hoje, que é o primeiro do ano de 2024, eu trouxe aqui um convidado que é o Fabrício Bastos, da GX Tecnologia. É um amigo de longa data aí. E a gente vai falar sobre IoT no transporte, né? Ou seja, parte de segurança e tudo mais. Mas antes, Fabrício, tem que se apresentar aí. Bom, pessoal, eu sou o Fabrício, sou diretor da GX Tecnologia e estou aí no mercado de rastreamento já fazem 13 anos. 13 anos no mercado de rastreamento. O que mudou, assim, Fabrício, desde que você começou? Pouca coisa mudou em como trabalhar, né? O que mudou foi as tecnologias envolvidas, o cenário, às vezes com mais risco, com menos risco, mas acho que talvez de quando eu era técnico, assim, a mudança mais significativa sejam os equipamentos envolvidos e os softwares. Certo. Né? Quando eu comecei a trabalhar como técnico de rastreamento, eu caí nesse negócio meio sem querer. Eu sou técnico eletromecânico e em busca de um novo emprego na época, eu fui trabalhar numa empresa de São José dos Campos que chama Compsys. E ela, na época, hoje não existe mais esse projeto na Compsys, morreu, né? Mas na época ela tinha um departamento de mobilidade e ela atendia um grande cliente, que era a Camargo Corrêa, para fazer telemetria de frota, né? Principalmente em área remota. E eles tinham um projeto no gasoduto, no minérioduto do Eike Batista, lá no Rio de Janeiro, divisa com o Espírito Santo. E tinha um projeto também na hidrelétrica de Jirau, né? E eu fui trabalhar, comecei no minérioduto, depois fui para hidrelétrica. Em Jirau, fiquei quase um ano morando lá em Porto Velho. E na época, rapaz, foi a primeira vez que eu tive contato com o rastreador. E eu já entrei assim em nível hard, né? Com telemetria, tinha que calibrar a CAN, tal, tinha que calibrar os veículos. A gente fazia a calibração em campo, então a gente tinha que, na hora que fazia a instalação, a gente tinha que espetar um cabo lá no negócio, fazia todas as medições e tal. E depois, quando eu saí de lá, fui trabalhar em representação técnica. E o que eu me lembro, assim, os equipamentos, né? A gente estava falando aí de 2012, 2013, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim, mas a gente nem chamava de IoT, né? Porque a IoT é uma coisa que veio depois, né? E na época a gente usava na obra lá Zigbee, né? O precursor aí do LoRa, desses protocolos. E já era uma frota, né? Que hoje a gente chama frota IoT, né? Já era isso. E na época os equipamentos assim que eram mais difundidos eram os Maxtrack, uns tijolão desse tamanho assim, cara. E os equipamentos eram bem limitados em relação a hardware, funcionalidade, duração de bateria era ridícula. Pra você ter ideia, eu usava a bateria de alarme 12 volts dentro do painel do carro, que é para sustentar o equipamento funcionando. E os softwares principalmente. A esmagadora maioria, na época ainda, era instalado na máquina. Algumas empresas, quando tinham frotas maiores, tinham que ter servidor local. Não era nada em nuvem, né? Tava começando ali a mudança disso. E de lá para cá é óbvio que essas tecnologias, né, mudaram assim drasticamente. Hoje a gente tem equipamentos, né, falando de hardware, a gente tem equipamentos extremamente pequenos, compactos, muito poderosos, que fazem ali uma telemetria completa do carro sem muito esforço, né? Sim. E os softwares também a gente tem, que é a sua especialidade, inclusive. A gente tem uma inteligência de software que no rastreamento especificamente, na minha humilde opinião,
é muito mais importante do que o hardware que está instalado lá no veículo. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com uma plataforma lá que eu consigo fazer uma gestão de frota com um rastreador simples com 3 fios ligados no carro. Sem CAN, sem nada disso, sem um sensoriamento complexo. Certo. Né? E essas foram as principais mudanças que eu vi, assim, a evolução tecnológica no rastreamento e o cenário também mudou bastante, né? Quando envolve gerenciamento de risco, principalmente gestão de frota. A gente não tinha difundido, né, anos atrás. O rastreamento ele nasceu, né, no Brasil principalmente. O apelo principal sempre foi segurança. Roubou meu caminhão, quero saber onde está. Ou quero impedir que roubem meu caminhão. Começou nas frotas, depois veículo leve, né? Mas hoje a gente tem tanto do caminhão quanto da carga, né? E são hoje tem associados, ou seja, são duas coisas diferentes. Né? Aí, com o tempo, o pessoal, né, o roubo evoluiu e o rastreamento teve que evoluir. O roubo, principalmente, né, lá na década de 90, era casco. Depois de casco, né, começou o governo, né, começou a criar dificuldade para o cara roubar. Então, numeração de chassi, credenciava desmanche e tal. Foi começando a criar dificuldade. Aí foi ficando mais difícil roubar o casco. O pessoal passou a roubar carga. Porque imagina, cara, tem algumas cargas, pluma de algodão. Uma carreta LS que vem lá do Mato Grosso aqui para Santos, escoa essa pluma de algodão no porto, vem ali com um valor agregado de carga entre 700 mil e 1 milhão. Pluma de algodão não tem número de série. Caiu no chão, não é de ninguém. Então, tem algumas cargas. Café não tem número de granel, série. Né? Granel. Caiu no chão, não é de ninguém, cara. Se você jogar a carga no chão, você não pode falar que é sua. Então, as quadrilhas passaram a evoluir para carga. O mercado de rastreamento foi obrigado a evoluir para isso também. Aí nasceram as iscas de carga, né? Que nada mais são do que rastreadores móveis munidos ali de algumas funções específicas, principalmente ali o RF, o Beacon RF, né, o RDS, para ser inserido na carga, para permitir que o pessoal achasse o veículo e achasse a carga também, né? E essa ainda continua sendo uma das principais vertentes do mercado de segurança, né? Em transporte, né, pesado, a carga. Depois nós temos aqui na área urbana, nós temos aí a Mercado Livre, Amazon, Delivery bombando, né, cara? Então, muito valor agregado sendo entregue por uns carrinhos, né? Fiorininho, às vezes um uninho, entregando na porta da casa da gente. Às vezes o cara bota 3, 4, 5 telefone dentro de um carrinho daquele lá, cara, tem 30 mil reais. Às vezes vale mais que o carro que está fazendo entrega carga, na maioria das vezes. Viraram também outro alvo, né? O governo faz um enfrentamento maior para roubo de grande porte em rodovia, aí os caras vão pivotando, né? Cara, ninguém se inventa mais do que vagabundo. Os caras se reinventam, assim, que é do dia para noite, eles se reinventam. Eu até para ter como discutir melhor com você aqui, eu levantei algumas informações a respeito de roubo de carga, né? E aí eu queria conversar com você um pouco sobre o tamanho do mercado em relação a isso, principalmente na questão das soluções, assim, né? Como você falou, se a gente tem uma demanda por um determinado tipo de roubo, você acaba crescendo ali em soluções e tem o desenvolvimento dessas soluções, né? Sim. Eu encontrei que no Brasil, em 2023, nós tivemos quase 2 cargas roubadas por hora no país todo. A gente sabe que isso está mais concentrado aqui no Sudeste, né? Perfeito. Quais são os tipos de carga assim, que geralmente são mais atrativas e que vocês têm maior demanda para esse tipo de isca, esse tipo de rastreamento? Olha, eletrônico, né? Sempre foi sempre, preferência, né? Sim. Até eu, se fosse bandido, ia preferir, né? Tem muito maior valor agregado em uma carga. Medicamentos. Principalmente medicamentos, como é que eu posso explicar? De alto valor agregado, né? De alto valor, mas aqueles preparos para medicamento, como é que é? Insumos, exatamente. Sim. Porque você tem numa menor quantidade, você pega um tonel desse negócio, lá você tem muito mais valor agregado em insumo do que em medicamento, de fato.
e agro. Uhum. Esses são, assim... Agro, mas quando você está dizendo agro, você está dizendo que, tipo... Café. Café? Café. O granel? Ou ele depois que café, foi... saca de café. Ah, saca de café. Saca de café. Uma carga, né? Uma carreta de café. E tem isca? Você coloca a isca dentro? Tem isca. Tem ali valor, cara, 500, 600, 700 mil, dependendo do tipo de grão. É assim que nem o pluma de algodão, né? Também tem isca para pluma de algodão? Tem. A gente tem uma operação grande lá no Mato Grosso. Já tem alguns anos já. Que a gente faz ali o monitoramento também por PGR, por segurança, né? Exigência. PGR? Planejamento de gestão de risco. Ah, tá, a seguradora, para segurar aquela carga, sim. exige que tenha alguns critérios. Sim, claro. Que alguns critérios sejam cumpridos, né? Dentre eles, a isca. Mas, principalmente, tem um parceiro nosso lá que entendeu isso legal, monitoramento de temperatura. Porque o algodão, cara, em pluma principalmente... Pega fogo muito fácil. Cavitamia. Exatamente. Autocombustão, a própria fermentação do material, com vento, temperatura, pega fogo do nada, autocombustão. Então, o monitoramento de temperatura é um projeto que a gente tem 100% das cargas monitoradas lá. Nesse caso, a isca, né? Originalmente, a isca ia para fora do veículo, em algum lugar no chassi, inserida aleatoriamente para cada carga, e não dentro da carga. Nesse cenário, a isca tem que ir dentro da carga, aleatoriamente dentro de cada carreta. Tem que estar próximo à carga para a gente fazer a prevenção. Fabrício, mas você vai impedir que o fogo lá aconteça, que a combustão aconteça? Não. Mas a gente pode salvar a parte da carga, que a gente diminui o prejuízo, né, que o cliente participa. Você avisa que está pegando fogo para o motorista? A gente tem um alerta de temperatura. Então a gente consegue alertar a central e a central alertar o motorista. Para ele poder desengatar, para ele preservar a própria vida, preservar o veículo, né, a parte mais cara do veículo, que é o cavalo mecânico. E, poxa, preservar a parte da carga, né? Porque o seguro, talvez algumas pessoas imaginem que o cliente não participa, né, nisso, mas o cliente participa com uma parte, dependendo do resultado dele, ele participa com uma boa parte, né, desse prejuízo lá com a seguradora. Então, se ele preservar a maior parte da carga, poxa, o prejuízo vai ser menor para todo mundo. Né? E uma vez que eu tenho sinistro, quais são os métodos que são usados para identificar onde está essa carga, quando você tem isca e tudo mais? Olha, a maioria dos sinistros que envolvem carga, principalmente de alto valor agregado, e no estado de São Paulo, onde as quadrilhas são mais especializadas, né, são mais bem equipadas... Eles têm equipamentos para inibir os equipamentos que... Exato. Envolvem os famosos capetinhas, chupa-cabra, os jammers, né, os bloqueadores, inibidores de sinal de rádio. Que, nesse caso, é dedicado ali o seu uso especificamente para o celular. Né? Sim. Então, o bandido entra com aquelas maletas, né, com aqueles equipamentos, com bateria e tal, preparado para aquilo, e derruba o sinal do rastreador. Existem algumas etapas ali de segurança no veículo. Existem detectores de jammer que bloqueiam o veículo e que atuam em cima do veículo. A partir do momento que ele percebe que ele está jameado, ele bloqueia o veículo, pode ligar uma sirene, alguma coisa assim. Mas na carga em si não tem como você bloquear uma carga. Né? O cara leva a carga, Sim. Faz o transbordo e leva embora. Aí na carga, os equipamentos que são utilizados hoje, eles principalmente possuem a função de RF, né? Que é a tradução literal de radiofrequência, mas eu gosto de exemplificar como rádio farol. Que é um sinal de rádio para você direcionar as suas buscas. E mais recentemente a gente tem aí com crescente uso das redes LoRa, né? Crescente expansão da rede, nós temos o crescente uso de equipamentos com LoRa no rastreamento. Eles são imunes a esses equipamentos que confundem? Essa é a grande sacada do LoRa, né, no rastreamento, para segurança. O LoRa tem muitas outras vantagens, mas para segurança ele é maravilhoso por causa disso. As características, né, do protocolo de comunicação e da própria rede, como ele transmite esses pacotes, fazem com que ele seja, eu não vou dizer 100% imune, mas 99% das vezes imune à ação do jammer.
esse spread que ele faz, né, a troca de canal para poder transmitir as informações, impede com que o Jammer bloqueie todos os canais ao mesmo tempo. Né? A chance dele conseguir fazer isso é baixíssima, quase nula. E também o próprio tratamento da rede no tráfego de pacotes. Né? Ele simplesmente envia o pacote para a rede. Se pegar, pegou. Se não pegar, é isso aí. Sim. Ele vai tentar de novo a hora que ele tiver programado para fazer isso. Diferente da rede de GSM, que exige a confirmação de conexão e por isso o Jammer é tão efetivo, né, em cima dela. E essa característica do LoRa, cara, tem salvado muitas cargas no Brasil. Vocês têm desenvolvido já esses projetos com LoRa para carga? Existem... Né, nós não desenvolvemos o hardware especificamente, completo. Nós temos alguns projetos que agregam, né, a tecnologia nos equipamentos existentes. Então a gente pode agregar o LoRa num equipamento pré-existente, num hardware, num rastreador pré-existente. A gente pode agregar o RF433 num hardware previamente existente. São acessórios que a gente desenvolve para complementar inúmeros hardwares, né, hardwares de mercado. Existe hoje um grande fabricante de rastreador, talvez o maior fabricante de rastreador do mundo, que está investindo pesado em LoRa. Não produzindo aqui, produzindo fora. Produz na Coreia, é a Samtec, né? Sim, sim. E aqui no Brasil eles têm feito grande sucesso com esses equipamentos. E o LoRa, cara, nessa concepção que eles fizeram também, permite com que a gente faça um negócio maravilhoso, que é o mesh. Né? Então... já tenho, né, alguns amigos em empresas grandes de rastreamento que eles hoje quase que não utilizam o serviço de antenista, que é o caçador, né, que é o buscador que vai com a antena lá, identificar aquele sinal para poder fazer em campo a triangulação e identificar a origem lá do sinal, que é a origem, que é onde o equipamento está e provavelmente aonde a carga está escondida. E essa empresa, esse pessoal me relatou que hoje eles diminuíram drasticamente o uso desses profissionais, porque como eles têm muitos veículos já utilizando a tecnologia LoRa, cada equipamento instalado em cada veículo ou carga, ele serve como repetidor, como gateway. Então é como se a gente... Um repete pro outro. Exato. É como se a gente tivesse a rede lá da Smart Tag da Samsung. Como a AirTag da... AirTag, Então, como se tivesse um monte de iPhone por aí, né, um monte de Samsung por aí, e quando a sua tagzinha passa, ele te avisa. Nesse caso, quando um veículo roubado e que entrou em emergência, né, que identificou que está sendo roubado ali por algum gatilho, jammer ou qualquer outro gatilho lá que seja embarcado, ele dispara o modo emergência, ele passa por um veículo desse da sua base e avisa que tá naquela posição, e a base avisa o seu servidor dizendo, assim como funciona nas tags, né, BLE, avisa, ó, seu carro tá lá. Isso direciona as buscas para lá. Aí sim, você tem um antenista que vai lá fazer o ajuste fino daquilo, né, acompanhar a equipe policial e tudo mais, para poder bater na porta certa, também não sair caçando, né, buraco errado ali. Mas a tecnologia vai evoluir no rastreamento, principalmente para segurança, para a LoRa. Quem não tiver LoRa não vai recuperar carro nem carga. Há um tempo atrás eu comecei a ver algumas coisas relacionadas a Sigfox, né? Sigfox não pegou, o pessoal ainda utiliza, funciona? Como é que funciona isso? A WND deu uma fraquejada lá, né? A WND não, né? A Sigfox deu uma fraquejada. As últimas notícias que eu vi é que o consórcio lá, né, Sigfox, ele foi construído para que não seja possível acabar, né? Que seria fracionado. Certo. Que poderia ser... Já na LoRa a rede é pública, né? Já no LoRa a rede é pública. Aí o Sigfox aqui no Brasil e no mundo deu uma desacreditada nisso, né, cara? A galera ficou com medo de investir em tecnologia. Tinha alguns fabricantes investindo pesado em Sigfox. Mas Sigfox sempre foi mais fechado, né? Sim. LoRa, cara, você monta um gateway na sua casa, né? Mas você a partir do fazer momento uma rede pública. Se eu monto um gateway na minha casa, outros dispositivos em volta podem pegar esse... Você pode permitir ou não. Entendi. Então existem, né, alguns
algumas redes de comunicação LoRa que você pode, inclusive, subir o seu gateway e disponibilizar, né? Você conecta lá na internet, direciona para o servidor daquela rede e você pode disponibilizar o repetidor ali para ele, né? O gateway para aquela rede. Tem algumas redes que fizeram até bonificação disso, né? Em criptomoeda e tal, para você ter ali uma rede, né, de usuários. Fizeram tipo um marketing multinível do LoRa. Sim. O que é legal. Mas hoje a gente tem operando no Brasil a American Tower, né? Como principal operadora. American Tower e Evernet, né? Certo. Operando no Brasil. Mas, cara, de verdade, o mais legal do LoRa é a versatilidade, a possibilidade de você fazer na sua própria rede, né? Você imagina que você tem uma fazenda, cara. Ou tem um parque fabril, né? Que você consegue no LoRa, em campo aberto? Existem relatos sem esses de testes super centenas de quilômetros, né? Normal. Em média, assim, falando num gateway padrão, considerando uma situação mediana, né, de relevo e tudo mais, vai conseguir 10 quilômetros, 15 quilômetros. Imagina que você tem uma fazenda, cara. Botar uma torre GSM lá. Porra, uma torre GSM que tem um custo de implantação altíssimo. Mas então, o LoRa ele permite, né, com que a gente faça... Uma rede privada sua. Uma rede privada, exato, com longo alcance. Então, imagina que você tem uma área rural ou um ambiente fabril grande, né? E você não tem conectividade naquele local. Você precisa lá fazer sensoriamento, enfim, monitoramento de itens, de pessoas. E você vai fazer uma implantação GSM. É caríssima, cara. E uma torre GSM, você vai ter um alcance médio, 2,5 km, 3 km, né? Pode ser que talvez um pouco mais, mas médio 3 km. Cara, um gateway LoRa custa o preço de uma bateria. Você uma bateria de um banco de bateria de uma torre, você compra um gateway LoRa. Dá pra fazer RTLS com LoRa? A localização indoor com LoRa? Ou não? Não, porque precisa de muitas antenas, né, na verdade. Eu acho que talvez seja o indicado BLE, né? Porque muita potência também atrapalha. Sim, passa, né? Exato. Então, o BLE acho que talvez seja o mais indicado. Mas você pode fazer não seria indoor, né? Mas você consegue fazer um mesh em campo. Funciona bem. Você tem visto aplicações industriais do LoRa? No meu mercado, o que eu vejo mais é agro, né? Não deixa de ser... Não é indoor, mas não deixa de ser industrial. Você tem um monitoramento do ambiente fabril, do processamento, né? Sim. Lá em campo, lá nos pontos de processamento e do maquinário. Mas veículo não é com muito... GRP tipo LoRa mais GPRS. LoRa mais GPS, por exemplo. LoRa mais GPS, exatamente. Com sensoriamento, sensor de temperatura, umidade, com outras questões ali envolvidas. Monitoramento, né, e acionamento de equipamentos em campo, então bomba d'água, nível de bomba, fornecimento de informações de solo, de chuva, temperatura, umidade, enfim, cara, as possibilidades são infinitas. No agro, principalmente, que é onde a gente mais vê isso, né, dentro do meu mercado de rastreamento, isso é maravilhoso, cara. Você possibilita ali. Você pega uma Starlink, cara, você não tinha nada, no meio do nada. Você bota uma Starlink, um gateway LoRa. Sim. Cara, você já iluminou a sua fazenda, cara. Você não tinha nada, você vivia de sinal de fumaça. Agora você está online. Sim. Então, isso está possibilitando com que a gente consiga fazer gestão de coisas que a gente não conseguia fazer antes, pessoas... e obter dados, né, informações que antes a gente não conseguia. Chegam a usar para animais também, LoRa? Animais, cara. Esses dias me apresentaram um fabricante muito louco. Dá uma cápsula assim para vaca comer, ela ingere um negócio daquele e fica na barriga da vaca lá, cara. E eles conseguem saber, cara, tempo de gestação, quanto que a vaca está comendo, percentual de água da vaca. Cara, é muito louco. Eles têm a vaca online.
você dá em gado, né? Que você tem alto valor agregado, gado de alta produção, você dá um treco desse para cada vaca lá, cara, você tá no céu. Ou então para um grupo de vacas lá que estão confinadas da mesma maneira, tal, você tem uma média no mínimo você tem uma média ali de saúde daquele grupo e você consegue, cara, saber como é que vai sair a qualidade do seu leite. E o que você acha que a gente vai ter de tendência nesse mercado de IoT, ou mesmo no seu mercado, que a gente pode deixar de dica aí para quem está assistindo? Ou seja, assim, da questão profissional mesmo. Ou seja, como você acha que vai evoluir? É um mercado que vale a pena entrar? É um mercado que está em crescimento, em expansão? A gente sabe que tecnicamente é muito complexo, né? Mas assim, para quem está começando a carreira, é bom? Cara, é um mercado que é complexo, mas é um mercado que, ao mesmo tempo, tem muita informação disponível, inclusive gratuita, sobre isso. E, cara, ainda está só começando. Não é tarde para entrar, está só começando. O que você tem na sua casa conectado? Para pensar. Agora tem até lâmpada, né? Esses dias eu coloquei uma lâmpada lá que eu mudo de cor. Mas, cara, eu trabalho com isso. Eu fico feliz quando eu pego o meu ar-condicionado da LG aqui e ligo lá no escritório. É a única coisa que eu tenho no escritório, por exemplo, né, de controle lá do escritório, que é uma vergonha, né? Mas é a única coisa que eu tenho lá que eu controlo à distância. Sim. Mas imagina você, cara, no nosso conforto do dia a dia. Não estou nem falando do âmbito industrial, né? Rastreamento, nada disso, de controle industrial. No dia a dia, o que você tem conectado em casa? Às vezes uma lâmpada, uma câmera IP, um negócio. Cara, a gente não tem quase nada. Sim, não tem nada. Conectado em casa. Cara, eu tenho uma Alexa em casa que eu nunca automatizei nada. Tem uma, não, tem duas Alexa em casa que eu uso para escutar música. Então, a gente tem muita coisa ainda para evoluir, porque a gente sabe que essa tecnologia assim já está muito difundida quando ela participa do nosso dia a dia. E não está participando do nosso dia a dia. Carro já está um pouco mais próximo, né? Que a gente sabe que com os carros mais antigos, ou vamos dizer ainda os atuais, né? A gente tem como plugar alguma coisa e tem a informação dele. Sim. Mas os mais novos, principalmente elétricos, mais parecem um celular, eles já são mais conectados, né? Parece que tem carro da BMW agora que você faz update de firmware, né? Tem, cara, tem. Remoto, né? Há uns anos atrás, não sei se você vai lembrar, a Nokia HERE, né? Conhecida pela cartografia excepcional, um dos maiores concorrentes do Google, né? Ela foi comprada por um consórcio que era constituído principalmente de montadores de veículos. Volvo, Daewoo, BMW, Hyundai. No entanto, que quem fazia, né, o Street View deles lá era os Tucson, que ficavam andando em São Paulo. Nessa época, cara, eu participei, isso foi em 2014. Eu fui uma vez numa reunião da Gristec, que foi na sede da Buoni aqui em São Paulo, e tinha um representante de montadoras, né? E um representante da Volvo. Cara, foi maravilhoso. Tinha lá gente da Sascar, o Minilink, Autotrack e tal. E eu, perdido. E ele disse o seguinte, é muito importante o trabalho que vocês fazem, telemetria, gestão, tal, dos veículos, mas comecem a arrumar outra coisa para fazer. Dentro do mesmo mercado, que não seja embarcar hardware alienígena, né? Sim. Dentro dos nossos veículos. Foque em gestão, em fornecer outros dados, porque nós vamos fazer isso. Inclusive a telemetria nós vamos fazer. Montadora de caminhão já oferece, né? Já, cara. E, porra, uns anos depois eu tava numa Finatran e a Volvo, stand maravilhoso, eles mostrando, né, a telemetria que é feita dos veículos dela. Para tudo, para correção de falhas, fazem o update do caminhão, muito louco. E uma das funcionalidades que eu, cara, mais gostei foi o seguinte, eles deram um exemplo lá, né? Imagina que você tem um FH lá passando com uma carga de, sei lá, de madeira, numa subida, num trecho lá de subida, e no momento que ele tá passando, esse caminhão automático, por óbvio, no momento que ele está passando, ele sabe a temperatura, a pressão, o peso, tudo. Ele tem toda essa telemetria embarcada. E ele sabe que ele teve que fazer uma sequência de troca de marcha para poder subir aquele aclive. E atrás está vindo um outro caminhão do mesmo modelo, com uma carga diferente, um peso diferente, e por acaso começou a chover.
Cara, o caminhão, ele consegue, baseado naquele Big Data que ele está sendo alimentado por todo mundo, né? Inclusive pelo caminhão que passou antes dele, ele consegue programar a troca de marcha dele, baseado nas informações que ele tem agora e nas informações que foram coletadas pouco tempo antes de outro caminhão que passou por ali. outros ali. Então, cara, é um negócio assim, isso traz tanto benefício e segurança, né? Para quem está operando aquele equipamento, aquele caminhão, que é um negócio surreal, cara. Eu escutei isso em 2014 e faz. Vai chegar lá para 2050. Hoje chega né? muito rápido. Tá aposentado já quando chegar. Hoje chega muito rápido. Cara, 2 Fenatran atrás, os caras apresentaram. Fenatran é bienal. Sim. Então, quase 5 anos atrás. Às vezes a gente começa a trabalhar com uma coisa, depois de 2 anos já não precisa mais, né? Já passou. Não precisa. Você começou com o Zigbee. É, exato. Eu comecei com o Zigbee lá atrás. Quem é que você conhece que usa Zigbee? Quando a gente termina de fazer o projeto, já passou. Eu lembro que quando começou o projeto lá atrás, o Zigbee ele tem uma limitação de comunicação simultânea e uma banda bem menor do que a do LoRa. E a ideia era assim, os caminhões comboio, né, que são as melosas, os caminhões que troca fluido dos carros em campo lá, eles passam em todos os veículos, né? Porque tem veículo que não volta para a base, então ele não passa perto de uma estação para descarregar os dados. Uma perfuratriz, por exemplo. Perfuratriz fica 2, 3 meses parado no mesmo lugar, ela não se mexe e fica lá fazendo o trabalho. E a melosa, né, o comboio vai até ela para poder abastecer, trocar fluido e tal. Então nós tínhamos um gateway, um coletor, que passava, né, nesses veículos e iam coletando esses dados. Cara, a quantidade de veículo que ficava em campo e não voltava para a base era tão grande que o comboio não dava conta. O comboio passava, o cara ficava 1 hora lá em campo, não dava conta de descarregar os dados. Todo mundo voltava fartando pedaço. Só foi corrigir na época, não tinha um LoRa, né? Só foi corrigir na época porque encheram o saco daquele negócio, meteram um chip de celular. O hardware era preparado para ter um chip GPRS, né? Um 2G lá. Só que na época não usaram porque era precário, tal, alguma coisa. E a obra, em questão em geral, tinha uma antena viva. Eles foram obrigados a colocar lá uma antena. 24 mil funcionários no meio do mato. Sim. Não tem como esse povo viver de carta e sinal de fumaça. Eles foram obrigados a colocar. Quando colocou o GPRS, cara, espalharam o repetidor. Pronto. E o celular. E o GPRS vai morrer ou não vai? Cara, toda vez que me pergunta isso, eu falo que vai demorar mais 20 anos. Não vai demorar 20. Mas eu acho que ele não vai morrer. Ele vai acabar virando uma rede secundária. Uma rede secundária, uma subrede. Sim. Talvez ele vire o que do que nós, né, hoje no rastreamento, telemetria, a gente usa ele para, de fato, M2M. Porque, cara, se você pensar, a gente já teve, 1G, 2G, TDMA, CDMA, né, 1G, 2G, 2G+, né, que é o HS lá, 3G, 4G, segundo a Claro, tem até o 4G+, né, mas tudo bem. A gente tem o 4G e o 5G. Já estamos falando em 5G. Garanto para você que se você sair de São Paulo, não pega, né? For para, cara, não tem 5G. Se você andar, não tem 4 às vezes. A gente só tem o 3. Tem lugar que não tem 3, cara. Só tem 2G. Então o Brasil, cara, é um continente, cara. O Brasil é um continente. Por acaso a gente tem uns vizinhos aí na América do Sul. Mais um pouco, se os caras não são um pouco mais perto, a gente pegava tudo. Sim. Mas, cara, é um continente. Como é que você... a gente já evoluiu do 2 pro 4, 2 gerações. Qual que é o intervalo de evolução dessas gerações? Tem lugar que não tem 3G, tem lugar que não tem nem 2. Sim. Como é que vai acabar com isso, cara? Sim. Tem um Brasil profundo aí que, se desligar a chave do 2G, acabou. Sim. Diz a Anatel que vai soltar aí, né, o plano de migração nos próximos, não sei se, acho que nos próximos 2 meses, no próximo mês. Eu duvido. E para quem está querendo entrar no mercado, para quem está querendo começar, né, eu sei que você tem uma iniciativa de conteúdo que você
que você também faz. Quer deixar suas redes sociais aí, sua consideração final, para quem quer começar? Olha, para quem quiser começar nesse mercado, no nosso perfil GX Tecnologia, a gente tem bastante conteúdo básico, né? Não é só para quem quer começar também, para quem trabalha no ramo de logística e transporte e quer entender um pouco mais sobre isso, pode acessar o nosso perfil, LinkedIn também, GX Tecnologia, Fabrício Bastos. E a gente vai lançar aí um curso em breve, né? Vai chamar Rastreamento do Zero. Ah, é? Para quem quer de fato entrar no mercado ou quer pelo menos entender. Né? Tem gente que trabalha nesse mercado, trabalha dentro de uma central de monitoramento. É comum o pessoal falar, eu trabalho com monitoramento há muito tempo. Eu falei, é mesmo? O que você sabe? Não, você mandar comando da Autotrack e da Sascarf. Então você não sabe bosta. Uma vez eu fui na Autotrack lá em Brasília, eu vi aquela antena... Sensacional, né? Sensacional, né? É bonito demais. É bonito demais. Autotrack é sensacional. E os caras faziam todo o hardware, né? Olha, faz muito tempo, né? Eles fazem. A Qualcomm, né, cara? Lembra que a Qualcomm fazia os teclados deles? Sim. Caralho, a Qualcomm. Eu vi. Qualcomm é um dos maiores gigantes de eletrônica do mundo. Fazia o teclado dos caras. Sensacional. Sim. Tem que tirar o chapéu para eles. Eles popularizaram, né? O rastreamento. Sim. Eles começaram isso. Mas, poxa, quem quiser saber mais sobre rastreamento, sobre tecnologia voltada para o rastreamento, internet das coisas, as nossas redes sociais, GX Tecnologia. Vamos colocar aqui embaixo, né? Vocês podem... Fiquem à vontade. E procurem o Fabrício. Se vocês tiverem negócios a serem feitos nesse mercado, procurem o Fabrício. Se eu não souber fazer, com certeza eu sei que eu sabe. Fabrício, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Eu obrigado que agradeço. por ter vindo aí, né? A gente sabe que presencial hoje em dia é difícil. E as portas estão sempre abertas aí pra você. Eu que agradeço, meu irmão. Tá? Obrigado. Valeu. Pessoal, até a próxima, hein? Até mais. Tchau, tchau. Foi.